Uma das características peculiares da língua portuguesa é que uma mesma palavra pode ter vários significados diferentes, dependendo da percepção. Ela pode ser usada tanto para o sentido literal como para o sentido figurado. No caso, a palavra aqui é gangorra. Esse é um estilo de gangorra um tanto moderno. O que é gangorra? É um brinquedo. Aí a criança fica aqui de um lado, a outra criança fica do outro, aí eles ficam balançando. O problema dessa gangorra é que ela é muito curva. O modelo tradicional de gangorra, ele é reto, e essa gangorra aqui é em formato de arco. Então é um formato mais moderno. Não sei quem foi o idealizador, só sei que teve um prefeito que Sorocaba teve que começou a colocar esses brinquedos aqui tudo quanto é parque. Ó. Esse aqui é com uma gangorra aqui, ó, do lado. Então você consegue ver como funciona essa gangorra aqui. Então existem outros brinquedos também, mas no caso aqui eu quero falar a respeito da gangorra. Esse aqui é o sentido literal da palavra gangorra, embora não era exatamente essa gangorra que eu queria mostrar, mas em Sorocaba essa aqui é uma praça do Parque das Navegantes, está meio largada, né? Mas essa eu queria mostrar o sentido literal da palavra gangorra. E tem também o sentido figurado. Porque no sentido figurado, a palavra gangorra é usada no sentido de oscilação, sobe e desce, como montanha-russa. Só que no caso da gangorra, pode se referir a picos emocionais. Por exemplo, uma pessoa que tem transtorno borderline, ela passa por diversos picos emocionais, né, de oscilação emocional, ou ela está muito deprimida, quer ficar trancada no quarto sem conversar com ninguém, ou então ela acaba ficando muito agressiva, muito agitada, bate em todo mundo. Então isso acontece muito no autismo e também no transtorno borderline, né? Acho que eu acredito que é mais evidente no transtorno borderline. A pessoa fica extremamente depressiva, ou ela fica extremamente agitada. Então a gangorra também pode se referir à questão econômica, como por exemplo a oscilação do preço do dólar, a oscilação da bolsa de valores, a oscilação no preço dos combustíveis. E eu quero falar mais especificamente nesse vídeo a respeito da oscilação do preço do... Não, aqui no caso, a acepção que eu quero usar nesse vídeo é com relação às redes sociais, ao YouTube, enfim, as mídias digitais. Eu deixarei dois gráficos para mostrar para vocês aqui como está atualmente a minha situação no YouTube, a quantidade de inscritos que eu tenho no momento. No momento eu tenho 1.704 inscritos no meu canal pessoal no YouTube, e atualmente o resumo das minhas últimas semanas, acho que dos últimos 28 dias, se não me engano, tá desse jeito aí. E também esse aqui é o gráfico do meu Instagram, como está o número de inscritos no meu Instagram atualmente. Atualmente eu estou com 2.022 seguidores no Instagram. Já essas últimas semanas oscilou entre 2021 e 2027, chegou até 2027. Mas eu quero explicar aqui por meio desse vídeo que isso é absolutamente normal. A oscilação no número de inscritos no YouTube, no número de seguidores nas redes sociais, é algo absolutamente normal. Principalmente se você é uma pessoa autêntica, que você não tenta ir na onda do que a maioria está fazendo. E isso é uma mensagem voltada principalmente para os cristãos, que esse meu canal pessoal é um canal cristão. Então eu creio que eu estou falando também com pessoas que não são cristãs, ainda não conheceram Jesus. E eu quero, por meio desse vídeo, falar tanto para os cristãos quanto para os não cristãos, ou aqueles que ainda não são cristãos, ou se afastaram da igreja, enfim, que você não deve ir na onda da maioria dos influenciadores, porque muitos influenciadores, eles usam clickbaits, eles usam miniaturas bizarras, com um aspecto sombrio, até apocalíptico, para atrair a atenção das pessoas, ou mesmo títulos assustadores. Aí a pessoa fica com medo e quer clicar para saber o que está acontecendo, quando muitas vezes o assunto nem é aquele, né? A pessoa coloca um clickbait, seja em forma de título, seja em forma de miniatura, para assustar quem está vendo o vídeo,
Aí a pessoa acaba ficando apavorada e quando ela percebe, não é nada daquilo que ela estava imaginando. Então isso é uma brincadeira de muito mau gosto. É um artifício um tanto desonesto que muitos influenciadores acabam usando para atrair a atenção das pessoas. Então eu quero incentivar você a não fazer isso, a procurar ser uma pessoa autêntica, uma pessoa que não precisa fazer o que a maioria faz só para ter engajamento, só para ter sucesso, só para conseguir mais inscritos, mais seguidores. Porque o que nós vemos atualmente são muitos influenciadores, eu creio que principalmente os mais assim, com um número muito grande de inscritos, de seguidores, querendo agradar todo mundo, morrendo de medo de perder inscritos, morrendo de medo de perder seguidores, porque isso, quando eu seria hipócrita se eu não confessasse que às vezes o mesmo acontece comigo, quando vejo subir o número de inscritos no YouTube, o número de seguidores nas redes sociais, eu fico feliz, gera uma dopamina, porque gera um incentivo. Um incentivo para você continuar, para você prosseguir, avançar. Só que isso ao mesmo tempo pode ser perigoso, porque quando você é iludido pela sensação de estar fazendo sucesso, de estar famoso, de que a maioria das pessoas aprova aquilo que você faz, aquilo que você posta, você pode estar alimentando a falsa sensação de que eu tenho que fazer de tudo para não perder mais nenhum inscrito, para não perder mais nenhum seguidor. Por isso eu preciso saber o que a maioria está fazendo, o que a maioria está curtindo, o que a maioria quer assistir. Muitos até sentem a tentação de ver o que os seus inscritos ou o que os seus seguidores estão mais assistindo, achando que deve ter o mesmo conteúdo, deve entregar para eles o mesmo conteúdo para atrair ainda mais a atenção deles e fidelizá-los ao seu canal, fidelizar ao seu perfil nas redes sociais, para não perdê-los de jeito nenhum. Mas isso é uma tentação terrível, porque eu estou passando em frente à praia daqui do Parque das Laranjeiras, o pessoal deve estar ensaiando. Então, você não deve permitir que a tentação do sucesso fácil, a tentação de manter os seus seguidores, os seus inscritos a todo custo, tome conta de você, a ponto de fazer você perder a sua identidade. E como diz a música que eles estão cantando, acho que é o Círculo de Oração cantando, o nosso trabalho deve ser feito para exaltação do nome de Deus, para exaltar Jesus Cristo, e não para agradar os seres humanos. Porque quando você deixa de agradar a Deus para agradar os seres humanos, você perde a identidade que Deus quer que você tenha. Porque se Deus quer que você tenha identidade de seguidor dele, de servo dele, de filho dele, ou filha, você está deixando de lado o propósito pelo qual você foi criado e acaba se perdendo na voracidade do mundo ao seu redor. Então eu quero deixar algumas mensagens aqui para incentivar você a não se deixar abalar quando você perceber que seus inscritos estão caindo, o número de inscritos seus está caindo, o número de seguidores seus está caindo. É claro que quando cair muito, você precisa ver o que está acontecendo. Mas se você estiver fazendo o seu trabalho certo, se você estiver sendo fiel à Bíblia, fiel à Palavra de Deus, se você estiver sendo fiel a Jesus Cristo, se você não estiver caindo no que a maioria está fazendo só para agradar os outros, se você está cumprindo a missão que Deus lhe confiou por meio da internet, seja YouTube, redes sociais, você está no caminho certo, porque quando você permanece fiel a Jesus Cristo e não se afasta da missão que Ele lhe confiou, você fatalmente sofrerá perseguições, sofrerá calúnias, afrontas,
injúria, difamação, enfim, é absolutamente normal que isso aconteça com quem decide permanecer fiel a Jesus. Mas a partir do momento em que você cai na tentação de seguir o que a maioria está fazendo só para agradar os outros, e principalmente com medo de perder inscritos ou perder seguidores, você acaba se amoldando ao sistema desse mundo, você acaba tomando a forma do mundo. Você pode até manter os seus inscritos, ou atrair muito mais, só que você está deixando de ser fiel a Deus, você está deixando de cumprir a missão que Deus lhe confiou. E lá na frente você não receberá a recompensa que Deus preparou para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Então quero ler alguns textos bíblicos, primeiramente Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então você não pode confiar na sua própria capacidade, achando que é o máximo, achando que merece alguma coisa, que eu sou isso, que eu sou aquilo, então eu mereço o melhor dessa terra, eu tenho que ser cabeça e não cauda. Então essas são distorções do texto bíblico que muitos coaches gospel, muitos massageadores de ego gospel usam para atrair dinheiro para si mesmos, né? Para atrair inscritos, seguidores, enfim. Mas eles acabam levando essas pessoas para o inferno. Sem perceber, eles estão levando seus seguidores para o inferno, indo para o inferno junto com eles. Então, você tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação de querer inscritos a todo custo, seguidores a todo custo, porque você acabará tomando a forma do mundo, você acabará entorpecendo sua mente, desviando sua mente do objetivo central do seu ministério, porque é um ministério, né? O seu trabalho nas redes sociais ou no YouTube é um ministério. Então você deve permanecer fiel a Jesus Cristo, não confiando na sua própria capacidade, mas colocando à disposição de Deus para Ele fazer por meio de você o que tem que ser feito. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, 28 a 30. Agora eu quero falar sobre o jugo pesado que muitos influenciadores colocam sobre os ombros daqueles que os seguem, praticamente obrigando-os a rejeitar a Deus, obrigando-os a negar a Deus e fazer de tudo para escravizá-los, ou então para atrair inscritos, seguidores, sem analisar, sem refletir nas consequências de tudo isso para suas próprias vidas. Jesus disse aqui em Mateus 11, de 28 a 30: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, o que o mundo impõe atualmente, praticamente obrigando a você a ganhar inscritos a todo custo, a ganhar seguidores a todo custo, às vezes até mesmo sendo infiel contra Deus, virando as costas para Deus, renegando princípios fundamentais, princípios elementares da Bíblia Sagrada, que o próprio Deus instituiu, que a Bíblia é o maior livro de todos, o principal livro de todos, porque foi escrito por homens inspirados pelo Espírito Santo. Então a Bíblia sim deve ser a nossa maior manual, a única regra de fé e prática, e todos os demais livros devem ser submissos a ela. Então quando você deixa isso de lado só para agradar os outros, para atrair inscritos ou seguidores, você está sendo infiel contra Deus, está fazendo mal para si próprio, porque você acaba perdendo a sua identidade, a identidade que Deus criou em você, e você está deixando de lado a missão que Deus lhe confiou só para agradar a sua própria carne, para fazer o seu ego. E isso é um jugo pesado, é um fardo
E Cristo oferece o fardo dele, que é muito mais leve. E qual que é o fardo de Jesus Cristo? A obediência. Basta você obedecer a Jesus, permanecer fiel a Ele, que você receberá a recompensa certa, no momento certo. E se você permanecendo fiel a Ele, ao que Ele, o que está escrito na Bíblia, os ensinamentos dele, do Salmo, dos profetas, as consequências você levará por toda a eternidade daquilo que você fizer na terra. E se você praticar o bem, se você fizer o bem, quando eu falo fazer o bem, aquilo que está de acordo com a Bíblia, né? Aquilo que está, Deus deseja que você faça, por meio dos ensinamentos contidos na Bíblia. Então quando você segue tudo isso, esses princípios, você terá consequências maravilhosas. Você receberá o galardão, você receberá a recompensa, a vida eterna, uma vida de felicidade, uma vida da verdadeira prosperidade, que é a prosperidade fundamentada no espírito e não na carne. Mas quando você se deixa submeter por um jugo pesado, um jugo sombrio, que pode levar você à morte, à autodestruição e à destruição de outras vidas, o seu futuro não será bom. E aí complementa aqui no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 31 e 32 e 36. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, aquilo que eu falei, né, o texto que eu falei, que eu mencionei logo no começo, que é Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também complementando aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, que é aquilo que os influenciadores da moda querem impor a você, como se só aquilo fosse certo, né? Você fez tal coisa errada a vida inteira, por exemplo, né? Como eles se achando o máximo, se achando, né, mais sabidos que todos os demais. Você fez tal coisa errada a vida inteira. Às vezes você fez certo, só que porque eles acham que estão certos. Eu descobri como se faz, e você fez errado a vida inteira e quer ensinar para você fazer certo. Não vai nessa conversa. Se o que a pessoa falou, principalmente uma pessoa experiente, uma pessoa temente a Deus, se o que a pessoa falou tem a ver com o que está escrito na Bíblia, você pode até aceitar numa boa, como um conselho, até mesmo como uma repreensão. Agora, se o que a pessoa falou for algo sem pé nem cabeça, algo baseado na carne, não baseado no que está na Bíblia, esqueça. E aqui também na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E o Tiago vai mais além, é mais pesado ainda. O que ele escreveu aqui no capítulo 4 da sua carta, versículos 1 a 4, é mais pesado ainda. E quem está acostumado com a pregação pentecostal sabe que os pastores genuinamente pentecostais, eles batem pesado. Então quem permanece numa igreja pentecostal tem couro grosso. Então pode esperar que vem bordoada. E essa aqui é uma bordoada bem pesada. E se você não estiver preparado, se for, mas eu não consigo ouvir essa palavra porque eu sou muito sensível, porque eu sou muito dodóizinho, sinto muito, você não está preparado para ser cristão de verdade. Porque o cristão de verdade aguenta bordoada, aguenta
chapuletada, ele tem que ter couro grosso. E o apóstolo Tiago, né, o Tiago no caso, que é Tiago Justo, irmão de Jesus, na sua carta capítulo 4, versículos 1 a 4, alerta a respeito do seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E finalmente o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17, encerra com chave de ouro este assunto: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é: tome cuidado com a gangorra. Tanto a gangorra emocional quanto a gangorra do desespero, hein? Assim, se você perceber que o número de inscritos do seu canal no YouTube ou da sua rede social, o número de seguidores da sua rede social está caindo, não fique apavorado, não se desespere, não queira fazer nada contra si mesmo, não ache que está fazendo coisa errada, porque se você estiver sendo fiel a Deus, se você estiver fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, se você não estiver querendo agradar a maioria só para não perder inscritos ou não perder seguidores, você não precisa se preocupar, porque aquele que realmente quer agradar a Deus, em primeiro lugar, aquele que ama o próximo como a si mesmo, ele ama o próximo consciente de que deve pregar, deve falar aquilo que a pessoa quer ouvir, não, aquilo que a pessoa precisa ouvir, não aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque o que a pessoa quer ouvir está relacionado à carne, ao desejo da carne. O que a pessoa precisa ouvir é aquilo que o espírito, o alimento que o espírito dessa pessoa precisa, para ela se reconectar com Deus, caso ela esteja afastada, ou para se conectar com Deus, caso ela ainda não tenha tido encontro verdadeiro com Jesus. Então, se você estiver sendo fiel a Jesus Cristo, estiver sendo perseguido, estiver perdendo inscritos, perdendo seguidores, saiba que Deus recompensará você no momento certo, mesmo que seja só lá na eternidade. Mesmo que você não receba a recompensa nessa terra com uma placa no YouTube, algum prêmio, algum troféu, enfim, seja lá o que for, prêmio monetário ou algum tipo de reconhecimento, um IBEST, por exemplo, seja lá o que for, se você não receber um reconhecimento terreno pelo seu trabalho, saiba que o maior reconhecimento de todos é o reconhecimento do céu. E você só receberá esse reconhecimento no céu se você permanecer fiel a Jesus Cristo. Se você não seguir os padrões desse mundo, aquilo que o mundo tenta enfiar na sua goela, como se só aquilo que o mundo determina fosse certo, mas na verdade o que é correto é aquilo que está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Portanto, permaneça fiel a Ele, que a recompensa virá no momento certo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que essa é uma canal de abençoe e até pesquisa.